galerinha do terceiro ano! Então, pessoal, vamos começar a nossa aulinha com a revisão do que nós vimos em aulas anteriores, certo, pessoal? Nós vamos ver aqui mais um pouquinho, tá bom? Sobre esses conteúdos. Em aulas anteriores, nós aprendemos a compor e decompor um número, certo? Vocês se lembram como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos compor e decompor os números? Vamos lá, então, relembrar como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Aqui, pessoal, é o exemplo da decomposição do número 1756. Então, vamos lá. O 1000 tá na casa da unidade de milhar. Então, nós temos aí embaixo 1000, na casa de unidade de milhar. Na casa da centena, que é o amarelo, temos o 7, que representa o 700. Na casa da dezena, nós temos o 5, que representa o 50. E por último, na casa da unidade, nós temos o 6, que representa 6. Somando todos esses números, nós temos o número 1756. Certinho? Outro conteúdo que nós vimos em aulas anteriores, galerinha, é sobre a comparação dos números de 4 algarismos, ou seja, saber se um número é maior ou menor. Então, nós aprendemos o quê? Nós começamos as comparações pelo lado esquerdo, certo? Ou seja, nós começamos pela casa de unidade de milhar. Pelo ábaco, pessoal, é a casa que é representada pelas letras UM, certo? Quando a gente confeccionou, né, lá atrás, aquele nosso ábaco, nós vimos isso, né? E então, é a casa representada pela unidade de milhar. Nós começamos por essa casa. Então, aqui nesse exemplo, vamos lá. Temos dois números aí, que ambos começam pelo número 9, na casa da unidade de milhar, ou seja, representando 9.000. Então, se os dois têm o mesmo valor na casa de unidade de milhar, nós vamos para a próxima casa, que é a casa da centena. Já na casa da centena, a gente observa que tem o número 4, né, ocupando aí a casa da centena, e no outro é o número 8. Então, pessoal, qual é o maior? É o 8, né? 8 é maior que 4. Neste caso, 9.489 é menor do que 9.842. Está claro, pessoal? Alguma dúvida? Lembrando que quem tiver dúvidas pode escrever aí nos comentários, tá bom? Que a tia Renata tira as dúvidas na próxima aula. E por último, nós vimos sobre sucessor e antecessor, pessoal. Então, vamos ver se vocês estão afiados aí nesse conteúdo, tá bom? Antecessor é o número que vem... Isso mesmo, pessoal. Antecessor é o número que vem antes. Então, nós estamos vendo aqui um exemplo, né, do tronco desta árvore com uma placa de identificação com um número, certo? Então, nesse número aí é 3.000, 4.053. E aí, galerinha, o antecessor é 3.452. Mas, tia, por que 3.452? Porque, galerinha, o antecessor é o número que já vem antes do número em questão. E o sucessor é o número logo em seguida do número em questão. Então, o sucessor é 3.454. Ah, tia, mas e se a gente adicionar um algarismo na casa de dezena? Então, vai ficar 3.462. Ele já não vai mais ser o antecessor de 3.453, porque aqui no número 3.453, o 5 ainda está na casa da dezena e não o 6. Certo, pessoal? Então, a diferença de sucessor e antecessor será justamente uma unidade. Certinho? Sempre será a diferença de uma unidade. Para fixar, pessoal, ainda mais
sobre esses conteúdos que nós vimos nessa unidade, vocês vão responder algumas questões, tá bom? E aí nós vamos iniciar aqui essas questões na página 94 do livro, tá? Com esse título, Mãos à Obra. Nós vimos aqui na primeira questão que há 3.000 unidades da planta popularmente conhecida como coroa de Cristo no Zoológico de Salvador. Marque um X na forma incorreta de representar o número. Então, vamos lá, pessoal. Se há 3.000 unidades, e aí? Será que a gente pode representar por 3.000? 3.000 por extenso? Ou pode ser representado por 3 centenas? Vocês vão marcar um X aí no que está errado, no incorreto, na alternativa incorreta, certo? Questão 2. Descubra qual é o número. O comprimento aproximado de um coelho, em centímetros, é representado por 4 dezenas e 6 unidades. Então, o comprimento aproximado de um coelho é quantos centímetros, hein, galerinha? Qual é o valor de 4 dezenas e 6 unidades? E no quadro abaixo, o tempo de vida aproximado de um jabuti em anos é representado por 1 centena e 5 dezenas. Então, o tempo de vida aproximado de um jabuti é anos. Quantos anos, galerinha, que é aí aproximado o tempo de vida de um jabuti? Essas questões estão molezas, hein, galerinha? Estão fáceis. Página 95 vem com mais 4 quadros com esse tipo de questão, né? Está representando os números com centenas, com as classes, as ordens, certo? Então, nós precisamos estar atentos a essas classes e ordens para que a gente consiga responder corretamente esses exercícios da página 95, 94 e 95, certo? Agora, já na página 96, a questão 3 diz assim: o Aquário de São Paulo apresenta aproximadamente 3.000 animais de 300 espécies diferentes. Veja alguns dos mamíferos que lá estão e descubra quanto tempo vive, em média, cada um deles. Então, vamos lá, uns exemplos, né, de alguns animais lá no Aquário de São Paulo. O primeiro é o coala. Dica: 7 unidades de milhar e 3 centenas. Pessoal, eles querem saber aqui qual o tempo médio de vida em dias. Quantos dias dura, em média, a vida de um coala? O segundo é o canguru vermelho. Dica: 8 unidades de milhar e 3 dezenas. E aí, do lado, o tempo médio de vida em dias. E o macaco colobus, que é 9 unidades de milhar e 9 centenas. Certinho, pessoal? Para ajudar nesse exercício, que pode ajudar vocês a decomposição dos números, tá bom? Página 97 apresenta algumas questões referentes a esse quadro que nós vimos agora. Letra A: qual dos mamíferos da tabela vive em média mais tempo? E letra B: e qual deles vive em média menos tempo? E a questão 4: ligue cada número à dica correspondente. Então, do lado esquerdo, nós temos 4 números, né? E o primeiro é o 100. Vamos ver do lado direito os balões com as dicas. A primeira é: faltam 2 unidades para chegar ao número 50. Bom, pessoal, o número 100 é bem maior que 50. Então, não é essa a primeira opção. Faltam 5 unidades para chegar ao número 70. Será que é o número 100, pessoal? O terceiro balão: faltam 4 dezenas para chegar ao número 100. E o último balão: faltam 9 centenas para chegar ao número 1000. Então, pessoal, esses são os exercícios, tá bom? Que a tia vai corrigir na aula que vem, na aula seguinte, tá? Façam direitinho. Se tiver dúvidas, podem colocar aí nos comentários pra tia ajudar vocês, tá bom? Um beijo da tia Renata. Essa foi a nossa aulinha de matemática de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam também de colocar o nome de vocês aí nos comentários com as iniciais dos sobrenomes.
que aí a tia Renata vai dando presença pra vocês, tá bom? Um beijo bem grande da tia Renata